Nesse vídeo, eu te ensino como calcular um diodo Zener para trabalhar corretamente como regulador de tensão. Existem alguns parâmetros que a gente tem que ficar muito esperto para não queimar o diodo e não sobrecarregar o nosso circuito. Se você não sabe como fazer isso, assista o vídeo até o final e aprenda. Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho a respeito de diodo Zener. O diodo Zener ele é capaz de regular uma tensão que está sendo aplicada nele. Ou seja, eu consigo fazer um divisor de tensão e uma tensão que for aplicada nele acima do seu valor, ele vai regular aquela tensão para o valor que ele está especificado. O diodo Zener é capaz de fazer uma regulagem de tensão conforme o seu valor especificado. Ou seja, se eu tenho um divisor de tensão, o diodo Zener vai ficar com aquela tensão que ele ficou especificado e o restante vai ficar no resistor que faz a divisão de tensão. Isso contando que a tensão de origem seja maior que a tensão do diodo Zener. Esse e outros detalhes eu explico ao longo do vídeo. Então a gente tem que tomar cuidado com a potência do diodo Zener, com a potência desse resistor do divisor de tensão, quais são as correntes limites de entrada e de saída. Muitas vezes esses aspectos são ignorados e a gente não pode ignorar porque a gente pode danificar tanto o nosso circuito com o Zener quanto o nosso circuito com a carga. Então acompanhe com atenção os detalhes dessa aula, porque eu vou fazer uns cálculos do Zener com o resistor e depois eu vou aplicar no simulador LT-Spice, para mostrar para vocês que é possível você fazer um regulador de tensão com o Zener sabendo respeitar os valores limites. Aproveito para deixar aqui o meu pedido para você se inscrever no canal. Se você gosta de eletrônica, gosta de Arduino, gosta de montar projetos com os tutoriais, se inscreva, a gente sempre está colocando aqui algum vídeo novo a respeito de eletrônica, com alguma aula de simulação, alguma aula prática e também sempre estamos montando algum projeto aqui no canal. Então se você gosta de tudo isso, se inscreva aí e curta os nossos vídeos. Então agora fique aí com a aula de diodo Zener e aprenda mais esse tópico de eletrônica. Então pessoal, antes de começar a ver os cálculos a respeito de um diodo Zener, vamos entender a teoria por trás dele. Como que é a curva característica de um diodo Zener? Aqui nesse gráfico nós temos, além do símbolo, né, o símbolo aqui à esquerda no alto, nós temos um diodo com dois tracinhos, às vezes esse tracinho vem um pouco na diagonal, né, formando um Z. Aí é um diodo Zener. Como que a gente interpreta esse gráfico? O lado direito é o lado onde o diodo conduz, né, então é uma tensão positiva. A tensão no anodo vai ser positiva em relação ao catodo, ele vai estar conduzindo corrente nesse sentido, da direita para a esquerda. Nessa condição, ele é um diodo normal, tanto que aqui está escrito 0,307 de queda de tensão, o que é mais ou menos o que acontece com qualquer diodo. Aí vai depender do PN do diodo, qual que é o diodo que você escolheu. Já do lado negativo, quando a tensão positiva está no catodo e a tensão negativa está no anodo, ele vai trabalhar de forma diferente. A sua tensão tem um limite, que é esse menos VZ, menos VZ. O que é esse limite? É a tensão que ele vai limitar ali como positiva. Vamos supor, se for um diodo Zener de 5 volts, eu vou colocar mais tensão aqui e essa tensão, digamos assim, vai ser regulada por esse diodo em 5 volts, por mais que a tensão que esteja vindo anteriormente seja uma tensão maior. Como que ele faz isso? Ele faz isso drenando corrente. Então, no começo, quanto menor é essa tensão, menos corrente ele está consumindo no sentido de catodo para o anodo. É aí quando a tensão atinge esse breakdown, ela vai começar a consumir muito mais corrente, ok? E até chegar a um IZ max. Qual que é esse valor max? É um valor onde eu tenho a máxima potência do meu diodo Zener. Então, um diodo Zener tem dois parâmetros principais, que é a tensão do breakdown, qual que é a tensão que ele vai regular, e qual que é a potência que ele admite. Então, esses são os dois principais fatores de um Zener. Com esses dois parâmetros, a gente vai conseguir calcular o nosso regulador de tensão. Então, vamos olhar agora como que eu faço para que o diodo Zener fique bem
dimensionado e trabalhe na sua zona correta. Ok, então aqui nós temos o nosso quadro branco novamente. Eu vou desenhar um circuito típico de regular tensão via diodo Zener. Então eu vou usar um resistor e aí eu vou colocar o meu diodo Zener aqui. E aqui eu terra e ele vai regular a tensão para uma carga. Então, aqui eu tenho a carga. Ok. Vou ter o meu Zener aqui. Aqui eu vou ter uma tensão Zener. E aqui eu tenho um resistor de divisão de tensão aqui. Por que divisão de tensão? Porque ele vai dividir a tensão entre o próprio Zener, que vai ter essa tensão aqui, e esse resistor. Ok? Qual que é o valor que eu preciso colocar para o meu resistor? Vai depender dos meus parâmetros iniciais. Eu preciso estabelecer quais são os valores iniciais. Então, eu vou colocar aqui que a gente quer um VZ de 12 volts, ok? Eu quero regular a tensão para uma carga. E essa carga vai consumir 0,5 ampere, ok? É uma corrente razoavelmente alta. Embora não pareça, estamos falando aqui de uma potência entregue de 6 watts, né? PVI. Potência é a tensão 12 vezes a corrente, 0,5, que dá 6 watts. É razoável isso. Aí eu vou colocar aqui uma tensão de entrada de 20 volts. Ok. Então, o primeiro cálculo, qual que é o valor equivalente dessa carga? Ele vai ser R, né? Qual que é o valor em resistência equivalente? Vai ser 12 dividido por 0,5. Lei de Ohm simples, o que dá 24 ohms. Ok? Apenas para eu simular depois, eu vou usar esse 24 ohms. A gente vai fazer isso na LT Spice daqui a pouco para conferir os nossos dados. E qual que é o valor desse resistor aqui? Vou chamar ele de R1. R1 vai ser igual a tensão de alimentação menos a tensão do Zener dividido por IL, que é a tensão da carga, mais 5 mA. Por que esse 5 mA? Porque se eu não colocar uma corrente um pouquinho maior, eu estou fazendo apenas um divisor de tensão entre os dois próprios resistores. Então, esse 5 mA é como se fosse uma corrente para o próprio Zener, né, para ele poder ficar, digamos assim, polarizado e estar naquela curva perto do breakdown. Com esses dados aqui, eu vou ter que 20 menos 12 igual a IL é 0,5 e é mais 5 mA, dá 0,505. O que dá 8 dividido por isso, e eu já calculei previamente, dá 15,8 ohms. Ok? Então, esse resistor aqui é de 15,8 ohms. Então, qual que é o primeiro ponto que a gente tem que ficar atento aqui? Qual que é a potência que eu preciso escolher para o meu resistor? Porque pelo resistor vai passar toda a corrente, né? Então, essa corrente aqui da minha fonte de tensão de entrada passa pelo resistor. Então, nós estamos falando aqui de uma corrente de 500 mA. Então, no mínimo, ele tem que ter uma potência igual a 8 vezes 0,5, o que dá um resistor de 4 watts, pelo menos. Por que pelo menos? Porque ele não pode ficar, digamos assim, eu calculei 4 watts e vou colocar um resistor de 4 watts. Eu tenho que colocar um resistor acima para eu não ficar utilizando da vida dele e ele vai queimar logo, né? Embora ele suporte 4 watts, o ideal é que você coloque componentes com especificação acima daquela calculada, para ele poder durar mais, para ele trabalhar com mais margem e mais folga. Então, eu colocaria aqui pelo menos 6 watts nesse resistor. Aqui a gente já está tendo noção do quão complicado é você fazer uma entrega de uma alta corrente usando o Zener. Então, beleza, a gente já sabe que pelo menos a potência dele é essa. E qual que vai ser a potência do Zener?
Aí vai depender do quanto que eu estou entregando aqui na minha entrada. Então, para exemplificar isso, eu quero levar esses valores aqui para dentro do LT Spice e a gente vai enxergar melhor quais são os limites do meu circuito. Então eu tenho aqui o meu circuito que a gente acabou de calcular, 24 ohms na carga. Eu tenho aqui um diodo Zener com 12 volts. É importante notar que para eu escolher esse diodo, eu venho aqui, clico com o segundo botão e clico aqui em Pick New Diode. E aí eu posso selecionar qualquer tipo de diodo. Então eu venho aqui em tipo, né, eu faço um filtragem por tipo, e aí ele vai me dar vários e vários diodos. Então o ideal é eu consultar aqui, porque eu estou olhando aqui, eu ver breakdown, mas ele não me diz qual que é a corrente. Pelo menos essa minha versão do LT Spice não me diz. Alguns outros dizem. Eu sei que a versão de Windows é um pouco melhor para isso. Então você tem que consultar na internet esse part number aqui para ver qual que é a potência dele. Mas no caso aqui, como é só simulação, não tem perigo de queimar nada, eu vou escolher qualquer um que tenha 12 volts. Então, beleza, vou pegar esse aqui da R-Ohm. Coloquei ele aqui, tem o meu resistor com o 15,8 que eu calculei, o R1, e o 20 volts de entrada. Então, uma vez que eu simulei aqui, o que nós temos aqui no gráfico? Primeiro, qual que é a tensão do Zener? Olha lá, 12,06 volts. Ótimo, ele está regulando. Qual que é a corrente na carga? 502 mA. Legal, perto do que a gente calculou. Qual que é a corrente no Zener? 200 pico ampere, ou seja, nada. Praticamente toda a corrente está sendo entregue para a minha carga. E qual que é a potência do meu resistor R1? É esse aqui que eu deixei já calculado. 3,98 watts. Muito próximo do que a gente calculou. E qual que é a potência do Zener? 2,4 nanowatts. Ou seja, nada. Então, beleza. Então já temos aqui calculado. Ok, então vamos começar a explorar um pouco os limites desse circuito. Então, o primeiro limite que eu quero explorar com vocês é o que acontece quando a resistência começa a puxar mais corrente. Para ela puxar mais corrente, a tensão, a resistência, melhor dizendo, o valor dela vai cair. Então, por exemplo, 22 ohms, ela vai ter mais corrente passando por aqui. O que vai acontecer? Dou um run aqui, a corrente no meu diodo Zener ainda continua igual. Porém, olha a tensão, o que aconteceu, já caiu para 11,6. E a corrente na carga subiu um pouquinho. E a potência no resistor de entrada subiu mais um pouquinho, estava 3,9. O que vai acontecer se eu cair com ela ainda mais? 20. Olha lá, a tensão no Zener caindo ainda mais e a corrente na carga subindo toda. Ou seja, eu estou dando um curto, é como se eu estivesse dando um curto no Zener. Imagina comigo, um curto o que é? Uma resistência zero. E aqui a resistência da carga está fazendo essa tendência, ela está caindo. Ou seja, eu estou chegando mais próximo do zero. Quanto mais próximo do zero eu chego, mais a minha tensão do Zener vai cair, vai ficar próxima de zero. E aí, quanto mais próximo, mais alta a corrente, mais potência o R1 vai dissipar. Então, esse já é um primeiro impacto que nós temos. Você, quando for usar um diodo Zener como regulador de tensão, tem que ficar atento qual que é a corrente máxima que você vai permitir. Então, o ideal é você usar talvez até mesmo um fusível aqui, ou algum outro meio de controlar a corrente para que ela não chegue num valor superior ao que o R1 suporta, ok? Beleza, agora vamos para o lado contrário. Vamos ver o que acontece se a tensão 1 começar a subir. Então eu volto esse aqui para 24 e eu vou subir essa tensão. Agora aqui eu vou fazer uma simulação diferente. Eu vou fazer um PWL que vai ser, no instante 0 ele está com 20 volts e no instante 1, que eu estou fazendo com 1 segundo, ele vai estar com 25 volts. Ele vai subir 5 volts em 1 segundo. Vamos ver como que o circuito se comporta. Olha que interessante. A tensão do Zener
ela atingiu o breakdown aqui, ó. Então ele tá com 12,4 e aí ele estabilizou. Legal, né? Então o Zener se comportou bem em relação à tensão. Ele segurou bem ali na região dos 12 volts. Show de bola. Mas olha só a corrente. Então a corrente estava aqui no instante zero, 500 mA, e ela foi subindo até 520 mA. Ficou bem estável. Mas o que começou a subir para compensar? A corrente no diodo. Olha só, embora ela esteja negativa aqui, ela é uma corrente que está passando pelo diodo, né? Então vou multiplicar aqui por -1 só para ficar mais fácil de enxergar. Olha lá a corrente do diodo subindo. Então, ele começou a subir de 0, atingiu o cotovelo aqui do breakdown, a corrente nele começou a subir muito, chegando até 269 quando estava em 25 volts. O que significa? Que a potência no diodo, que é esse rosa aqui, também estava bem alta. Ó. O diodo Zener estava com 3,3 watts, no 25 volts, e aqui no começo ele estava com 0 watts, normal, isso aí. E qual que é o problema disso? Que aqui agora o meu resistor de entrada está com uma potência muito maior. Antes ele estava com 4 watts, né? E agora o que nós temos? Opa! O que nós temos? Antes ele estava aqui com 4 watts, 4,1. Quando o diodo começou a conduzir mais para absorver aquela tensão, olha a potência dele subindo vertiginosamente, atingindo quase 10 watts. Então, esse é um outro ponto de atenção. Se a minha tensão de entrada não tem uma certa estabilidade, é muito difícil eu conseguir fazer essa regulagem do Zener estável. Eu tenho que usar um Zener muito potente e um resistor de entrada muito potente. Então, qual que é o meu conselho para utilizar o Zener como regulador de tensão? Utilizar em sinais pequenos. Ok? Eu vou fazer uma regulagem de entrada numa tensão analógica para dentro de um Arduino. E aquela regulagem, aquela tensão não pode passar de 5 volts, por exemplo. Então eu utilizo um Zener de 5,1 volts, que é o padrão comercial, e aí aquela tensão de entrada para o Arduino vai estar protegida. Embora ela possa passar de 5 volts, por causa de um amp-op ou de um sensor, qualquer coisa do tipo, o Zener vai grampear. Né? A gente usa esse termo grampear. O Zener vai grampear em 5 volts e o meu Arduino está protegido. Eu quero usar como uma fonte um regulador de alimentação mesmo para algum outro tipo de circuito. Então calcula muito bem a corrente, dê preferência para circuitos que consomem pouca corrente, aí eu não preciso exagerar no tamanho do Zener, nem no tamanho desse resistor de entrada. Então essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês saibam usar o Zener de forma sábia, sempre que for possível, dê preferência para um regulador linear, um 7805, 7812, ou até mesmo, quem sabe, um regulador chaveado, um do tipo Buck ou do tipo Step Up. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.